Olá, seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Aqui quem vos fala é o presbítero Justino Barbosa. Glória a Deus. Nessa oportunidade, eu quero trazer aos irmãos que nos assistem um tema, na verdade um assunto bastante interessante. Iremos falar nessa oportunidade sobre itens ungidos. É bíblico ou não é bíblico? Glória a Deus. Irmãos, e para esse rápido estudo eu separei algumas referências bíblicas na nossa Bíblia Sagrada, em que todas essas ocorrências bíblicas envolveram a participação de algum elemento, objeto inanimado em uma cura, em um milagre. A Bíblia nos dá alguns relatos de curas em que pessoas usaram algum item, algum objeto sem vida, e que por meio desses objetos outras pessoas receberam um milagre. Mas sabe o que eu achei mais interessante disso? É que em todas essas curas que eu irei apresentar para os irmãos, a ordem nunca partiu do sujeito. Nunca partiu do sujeito. A ação nunca veio do sujeito, mas veio de outra pessoa. Ela nunca partiu daquele que tinha a cura, mas partia daquele que queria a cura. Em todas as ocorrências de cura dessa estirpe, quando Jesus ele curou alguém, ou quando alguém foi curado quando tocou nas vestes de Jesus, e esse milagre não partiu de Jesus, mas partiu da fé individual de cada pessoa. Não era Jesus que ordenava que as pessoas lhe tocassem nas vestes. Nunca partiu de Jesus, mas partiu das pessoas, da sua fé. Então eu separei aqui alguns textos que eu estarei lendo para os irmãos e assim moldar a nossa opinião acerca desse assunto que tem se propagado, tem se tornado uma nova modalidade de um novo evangelho, uma nova forma de culto. O culto a partir dos itens ungidos. Temos aí muitas denominações que fazem uso desse tipo de liturgia, igrejas, e essas igrejas são sempre mais lotadas, são sempre mais congregadas, pela facilidade, pelo sensacionalismo dos pregadores. Mas realmente isto é bíblico? Isso é para o nosso tempo? Isso é uma doutrina bíblica? Isso deve ser praticado pela Igreja do Senhor Jesus? Nós iremos ver. Mateus 9, capítulo 9, versículo 20, a nossa primeira referência. Mateus capítulo 9, versículo 20. Mateus 9, capítulo 9, versículo 20. Aqui é o relato da mulher do fluxo de sangue, versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Versículo 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Como já falei, não veio de Jesus, não foi uma ordem de Jesus, mas partiu da fé daquela mulher. Não é Jesus mandando aquela mulher tocar nas suas vestes, mas isso partiu dessa mulher desde o princípio. Ela determinou no seu coração: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei sã. Então isso veio da mulher, veio de uma pessoa, veio do homem, não veio de Cristo. E outra coisa que eu quero destacar, da ênfase, que a orla de Jesus, ela não tinha unção porque era orla.
mas a unção estava em Jesus. A Bíblia diz que dele sai virtude. Então as pessoas tocavam em Jesus porque era de Jesus que saía a virtude, não era da orla. A orla tinha virtude porque Jesus a usava. E a virtude saía de Jesus, o poder saía de Jesus, o poder curadouro saía de Jesus. Não era da orla. Outra referência, Marcos 3:10. Não, melhor, já estamos em Mateus 14:36. 14:36. E rogava-lhe, só o versículo 36, e rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos as que a tocavam ficavam sãs. Olha só o versículo 36, e rogavam-lhe. Não era Jesus que estava mandando, era a multidão, aquelas pessoas que pediam para Jesus para somente tocar. Pediam para tocar, ao menos pudesse tocar na orla das suas vestes. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo, Matthew Henry, e o comentarista Matthew Henry, ele comenta da seguinte forma o versículo 36. Com grande humildade, aqueles homens chegaram até ele e lhe suplicaram ajuda. Querer tocar a orla de suas vestes sugere que eles se achavam indignos de que Cristo percebesse a presença deles, mais ainda de que os tocasse para curar. Por que eles pediram para tocar a veste de Jesus? Porque eles se acharam indignos de Jesus lhes dar atenção, muito menos de Jesus parar o que eles estavam fazendo, a sua pregação, e gastasse tempo para lhes curar. Então eles pediram, deixa pelo menos nós tocar nas suas vestes. Então, mais uma vez, é que a Bíblia está mostrando que isso partiu do homem. Essa fé veio do homem, não foi Jesus, não é Jesus que está mandando, é o homem que toma a iniciativa pela fé. Marcos 3:10. Marcos 3:10. Marcos capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Novamente, a Bíblia nos mostra que não é Jesus que manda as pessoas tocarem na sua veste. Isso parte do homem, veio das pessoas tocar na veste de Jesus para ser curada. Lucas 6:19. Lucas 6:19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía virtude que curava a todos. Mais uma vez a Bíblia nos mostra que não é Jesus que manda as pessoas tocarem nas suas vestes. É as pessoas que desejam pela fé. É uma fé individual tocar nas vestes de Jesus, crendo que fazendo isso elas seriam curadas. Todavia eu quero frisar novamente que não eram as vestes de Jesus que tinham unção, mas era de Jesus que saía a virtude, o poder para curar. E para encerrar, Atos 19, Atos dos Apóstolos 19, versículo 12. De sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Note bem que não é Paulo que dá essa ordem, é as pessoas que levam os aventais e os lenços que usa o pessoal de Paulo, talvez para enxugar o suor do seu rosto. Os aventais, talvez porque deva ser do ofício que Paulo exercia, que ele era fazendor de tendas. Então essas pessoas, talvez Paulo no momento não pudesse atender essa demanda de outras pessoas que estavam mais longe, enfermas. Então essas pessoas levavam os lenços e os aventais de Paulo até essas pessoas e elas eram curadas.
E se tinham espíritos malignos, eles iam embora. O comentarista Donald Stamps, da Bíblia de Estudo Pentecostal, comentando Atos capítulo 19, versículo de número 12, ele vai dizer assim, ó: os evangelistas atuais que procuram obter dinheiro vendendo lenços, azeite, água e etc., ungidos, com a mesma finalidade, ou seja, com a mesma finalidade de cura, não estão agindo segundo os motivos e o caráter de Paulo, pois ele não usava essas coisas em troca de dinheiro. E é exatamente isso que essas pessoas, esses pregadores eloquentes, carismáticos do tempo de hoje, dessas determinadas denominações evangélicas, têm feito. Ele tem usado essa prática, não de acordo com o que a Bíblia ensina, porque esse tipo de prática não é doutrina bíblica, são acontecimentos isolados. O interessante, irmãos, é que em Atos dos Apóstolos só há um relato de Paulo, somente um relato das pessoas tomando os lenços e os aventais de Paulo para cura, para milagres. Mas se você for ver Atos dos Apóstolos, toda a Bíblia Sagrada é repleta de Paulo pregando a palavra. O que essas pessoas fazem? Eles deixam de fazer aquilo que deveriam fazer e fazem aquilo que não era para fazer. Porque o que eles deveriam fazer realmente, essas determinadas denominações evangélicas, eram pregar a palavra, a sã doutrina, a doutrina bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, inicia com Jesus pregando, dando instruções aos discípulos. Capítulo 2, Pedro está pregando a palavra. Capítulo 3, pregação. Capítulo 4, pregação. Capítulo 5, pregação. O livro de Atos dos Apóstolos encerra com Paulo em prisão domiciliar pregando a palavra. Todo o livro de Atos dos Apóstolos, a pregação. O foco central é a pregação do Evangelho. Então por que essas determinadas denominações não pregam a palavra, mas fazem esse tipo de prática que a Bíblia não manda fazer? Vendendo lenços ungidos, papéis higiênicos ungidos, álcool em gel ungido, vassoura ungido, e é uma ampla variedade. É infinito aquilo que pode ser ungido. É uma terra que eles dizem ser de Israel. Não é a terra de Israel que cura. A terra de Israel só tem poder porque o Deus de Israel habita lá, em Jerusalém. Não é a terra de Israel, não é a água da Galileia que cura, é o poder de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego. Esse Evangelho, Paulo diz que não se envergonhava. Por que a gente não vê mais esse Evangelho poderoso que Paulo diz que é poder de Deus? É por conta desse tipo de prática, porque as pessoas deixam de lado a palavra e focam em outras coisas que não é Bíblia, que não é doutrina. E por isso que a gente vê no Brasil a falta do poder de Deus. O Evangelho, irmãos, é mudança de caráter, mudança no interior, mudança de atitude, tem que haver transformações. E a gente não vê mais isso por causa desses falsos pregadores, evangelistas, profetas que se declaram profetas, que usam desse tipo de prática como doutrina, apenas com o intuito de ganhar dinheiro, de arrecadar o dinheiro das pessoas que estão ali com a melhor das intenções, estão ali genuinamente sendo enganadas, hipnotizadas por esses tais pregadores. Mas que os irmãos possam abrir a mente, abrir os olhos. Esse tipo de prática não é bíblica, não é uma recomendação, uma orientação, uma diretriz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso vem do homem. Isso parte do homem para o quê? Com o propósito de arrancar dinheiro das ovelhas. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, que os irmãos possam estar se inscrevendo no canal, para que os irmãos possam ser a cada dia mais com esses vídeos sendo abençoados e edificados na palavra do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar poderosamente até o próximo vídeo. Amém.